Meus amados irmãos, por gentileza, coloquemo-nos em pé, vamos abrir as nossas Bíblias, a Palavra de Deus, no livro de Neemias, no 8º capítulo. Livro de Neemias, o 8º capítulo, e juntos, toda a Igreja do Senhor, como a semelhança de um grande coro, iremos ler todo o capítulo 8º. Em chegando o 7º mês, todos, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinham ouvidos atentos à lei de Deus. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizera para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Messulão. Esdras viu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-lhe, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acub, Sebatai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas. Ensinava o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhes disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas e doces. E enviai porções aos que não têm nada para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este é dia santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, isto para atentarem nas palavras da lei.
acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muita alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos chegamos a Ti em oração e pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos use para que possamos, de forma fiel, mostrar ao Teu povo reunido nessa manhã a Tua vontade e a Tua verdade para as nossas vidas. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê da Tua graça e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, meu Deus, rocha minha, meu Redentor. Amém. Amém. A igreja pode se assentar, por gentileza. Neemias, ele foi copeiro do rei Artaxerxes e governador de Jerusalém. Esse texto mostra o quão grande é o nosso Deus, que usa pessoas das mais diversas para fazer o seu nome engrandecido. Deus o usou para reconstruir a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade que passou mais de 100 anos sob escombros e teve os seus muros reconstruídos em apenas 52 dias. E tudo isso foi feito com poucos recursos, com recursos reduzidos, sob o intenso ataque dos muitos inimigos que se levantaram, inimigos do próprio meio, e num ambiente onde o povo estava desanimado, o povo estava triste, o povo estava cabisbaixo. Nós percebemos que foi Deus, tão somente Deus, a mão do Senhor, que esteve sobre a vida desses que se colocaram diante do Deus Todo-Poderoso. Humanamente falando, isso seria impossível de acontecer. O povo do Senhor tinha sido levado para o exílio com a queda de Judá e também com a queda da cidade de Jerusalém. E vários grupos do povo de Deus foram levados. Uma parte foi levada no ano 605 a.C., a outra parte foi levada em 597, uma outra em 589, com a destruição da cidade de Jerusalém, como muito bem escreveu o pastor Lutero na nova revista que trata da construção da igreja, na parte em que ele escreve a sua pastoral. O retorno do povo de Deus, a volta do seu povo, teve início no reinado de Círio, aquele que exercia poder sobre o Império Persa, no ano de 539. E no ano de 538, Deus derrama da sua graça sobre a vida de Ciro, onde o próprio Deus o chama de
meu pastor. E ele promulga o decreto que permite que o povo de Judá volte para Jerusalém. E este retorno do povo de Deus acontece por 3 vezes. Isso me faz muito bem lembrar a forma como o presbiterianismo foi implantado aqui no nosso Brasil, em 3 vezes. Na primeira vez com os franceses, no Rio de Janeiro, de uma segunda vez com os holandeses, aqui em Pernambuco, e por fim, com Simonton, no Rio de Janeiro. A primeira leva aconteceu com Zorobabel. Depois já de muito tempo, no ano de 458, com Esdras, e cerca de 14 anos depois, Deus usa Neemias para que ele seja instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso, para fazer com que o povo que andava em trevas veja a mão poderosa do Senhor Deus, que é Pai potente, que é Pai que ensina o seu povo. Tudo isso porque eles recusaram ouvir as instruções do nosso Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deus vai trazer orientações para o seu povo. Vai falar sobre bênçãos que recairão sobre a vida daqueles que irão obedecer à palavra do Senhor. E vai falar também sobre castigos que serão então lançados sobre todos aqueles que rejeitarem os princípios do Senhor. Dentre esses castigos, Deus disse que se eles voltassem os seus olhos para outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Deus iria trazer sofrimento para eles. Deus iria pesar da sua mão e eles seriam escravizados por povo de língua estranha, por povo de dura cerviz. E então, neste contexto que nós estamos inseridos, no que temos para falar da parte de Deus nessa manhã. Aqueles dias, meus irmãos, eram dias difíceis. O cenário era um cenário de guerra, de destruição, era muito devastador. Já tinha acontecido há um tempo atrás, há cerca de 14 anos, como eu falei outrora, a notícia de que 2 grupos retornavam então para a cidade de Jerusalém. Os muros estão derribados, as suas portas estão queimadas, estão destruídas. E ele então começa a lamentar a difícil situação. E ele busca em Deus, numa atitude de devoção, numa atitude de quebrantamento, ao invés de ficar de forma passiva, ele recebe a graça de Deus. E Deus faz com que ele saia de cima do muro da dúvida, da incerteza. E ele então resolve fazer uma coisa que merece a nossa atenção, merece o nosso destaque e merece então a nossa observância. Ele chama a Deus, ele clama ao Deus Todo-Poderoso, ele busca no Senhor, ele busca refúgio naquele que é o Todo-Poderoso. Mas ele não faz isso de qualquer forma. Ele faz isso com o coração quebrantado. Ele faz isso com o coração sincero. A ideia de sinceridade é a ideia de sem cera. Os comerciantes, os mercadores daquela época, que vendiam vasos de barro, para não terem problema nenhum com aqueles vasos que estavam furados, o que é que eles faziam? Eles pegavam um vaso, colocavam contra a luz do sol e eles verificavam se alguma fresta de luz passava por aqueles vasos. E então eles colocavam cera por dentro daqueles vasos de barro, eles tampavam aquilo. Os clientes, quando compravam, perguntavam: é com cera ou é sem cera? A ideia sinceridade vem daí. Neemias se achega para Deus, ele se desnuda diante de Deus. E somente quando nós nos achegamos assim para Deus, é que nós reconhecemos de fato quem nós somos. Nós somos pecadores.
que merecemos do cuidado de Deus, merecemos da graça do Senhor. E ai de nós se não fosse a graça do Senhor, ai de nós se não fosse o cuidado de Deus. Quando nós nos achegamos para perto de Deus, nós nos vemos quem nós somos, pequeninos. Quanto mais distante nós estamos de Deus, mais nós temos a ideia de que Deus é pequeno e que nós somos grandes. E o Deus Todo-Poderoso permitiu, quebrantou o coração daquele servo e fez com que ele se dobrasse perante Deus, no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento de incerteza, de dúvida, no momento em que todo o povo olhava para um lado, olhava para o outro e perguntava: e agora? Quem nos valerá? Não muito diferente dos dias atuais, onde nós sofremos problemas outros, mas vivemos onde cada um está vivendo do seu jeito. Não há quem busque a Deus, não há um só. Abram, por gentileza, as suas Bíblias, em algumas páginas seguintes, no primeiro capítulo de Neemias, e nós vamos entender a forma como Deus foi gracioso, a forma como Deus ministrou da sua bondade e fez com que Neemias entendesse todo o cenário daquele povo. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler também, irmãos, todos juntos, mesmo assentados, do versículo 1 até o terminar do capítulo. Todos juntos. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani e um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia por aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, e que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste para teu grande poder e com a tua poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidas hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro dele. Meus irmãos, nós
observamos aqui o cenário de destruição. Humanamente falando, nós não tínhamos nenhuma esperança, nenhuma expectativa de que o quadro seria revertido. Mas, diante de todo este cenário, ele busca em Deus o socorro. Ele busca em Deus através da sua confissão de pecados. Lembra? Quando nós nos achegamos perto de Deus, nós nos vemos pequeninos e nós sabemos quem nós somos. Por muito tempo, o povo de Deus, longe das instruções do Senhor, confiou na força do seu braço forte, confiou no poder da sua mente, fazendo tudo o contrário que Deus ordenara, dizendo: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Não digam que foi pelo poder da tua força, que foi pelo teu braço forte, que foi por conta dos recursos, que foi por conta da tua forma de perceber as coisas que vocês conquistaram isso. Lembrem-se, pois, do Senhor teu Deus. Lembra-te, pois, Israel, do Senhor teu Deus. A partir do momento em que o povo deixou de andar sob os cuidados de Deus, sob as dependências de Deus, a semelhança de um filho ou uma filha pequena, um filho pequenino, que acredita que já tem autonomia e não precisa mais andar segurado nos braços do pai, assim foi Israel, quando afastou-se do caminho do Senhor e começou a adorar outros ídolos, começou a colocar em primeiro lugar as coisas que seriam acrescentadas, no lugar de colocar em primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Ele volta-se para Deus, ele chega-se perante o Senhor, ele começa então a ter conforto na palavra de Deus, ele começa a buscar auxílio no Senhor, ele não recorre a nenhum outro recurso, ele recorre àquele a quem pode socorrer. Ele chama o nome daquele que nos conhece pelo nome. A palavra do Senhor diz: ainda que a mãe que cuida do filho pequeno, mesmo que essa mãe venha esquecer do seu filho, Deus não esquece. Há um tempo atrás, nós tivemos a notícia de que uma mãe foi ao trabalho e esqueceu do seu filho dentro do carro. Deus nos conhece pelo nome, Deus nos chama pelo nome, nós devemos buscar Ele pelo socorro. É o Espírito Santo de Deus que está tocando no coração desse homem, para que ele possa voltar ao primeiro amor, para que ele possa voltar do lugar de onde o povo caiu e assim recomeçar. Lembro também nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando está na sua crucificação, na cruz do Calvário, e o Espírito Santo do Senhor move o coração de um dos ladrões, e ele faz um pedido a Deus. Ele podia pedir qualquer coisa, mas ele resolve pedir para ser lembrado por aquele que não esquece jamais. Neemias faz a sua oração de confissão a Deus, e ele reconhece o Deus Todo-Poderoso, que usou de misericórdia com seus pais. Ele busca socorro, ele bate na porta daquele que sabe que pode confiar. Nós, aqui neste último verso, temos o relato dizendo que neste tempo, na última parte do versículo 11, neste tempo, ele era então copeiro do rei. O copeiro era um cargo de muita confiança, de muita responsabilidade, porque nas muitas lutas, nas muitas traições, as pessoas queriam que a vida do rei fosse cessada. Eles faziam isso muitas vezes por envenenamento, que seria uma das formas mais discretas de cometer tal crime, tal atrocidade. E o copeiro do rei era aquela pessoa de confiança, aquela pessoa que antes do rei beber a sua taça de vinho, antes do rei fazer as suas refeições, ele primeiro comia, ele primeiro bebia, esperava um pouquinho, então para saber se não tinha acontecido nada, e então o rei estava autorizado
para fazer então a sua refeição, para degustar então o seu vinho. Nós acompanhamos isso e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 2, para que nós possamos fazer um alicerce bem feito, uma base bem feita, firme e sólida, para que nós possamos entender e compreender com profundidade a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Se nós estivermos bem alicerçados e firmes nestes fundamentos, nós vamos perceber que o mesmo Deus que trouxe do seu cuidado e da sua proteção, trazendo de volta o seu povo, o povo comprado e remido pelo sangue do seu Filho precioso, Ele pode fazer grandes coisas e fará no meio do nosso povo. Nós assim cremos. Capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser então tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Verso 7, e ainda me disse o rei: se ao rei parece bem, dei-me-se cartas aos governadores da além do Eufrates, para que me permitas passar e entrar em Judá, e como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas e da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que devereis alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do Senhor esteve comigo. Então fui aos governantes da além do rio Eufrates e lhe entreguei as cartas ao rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Simbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nós temos aqui, meus irmãos, o relato de um homem que se coloca diante de Deus, resolve sair de cima do muro do seu conforto, olha os seus irmãos sofrendo, olha o seu povo padecendo, olha o cenário de destruição. Ele podia muito bem ficar no seu conforto, mas ele é instigado por Deus, Deus o usa, Deus o toca de tal maneira. E quando Deus abre as portas, quando Deus abre os caminhos, quando o servo do Senhor diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Deus faz aquele que tem a língua pesada falar com fluência, porque é o próprio Deus usando quem quer que Ele queira usar, e o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é engrandecido, e nós percebemos isso quando é o nome do Senhor que é engrandecido, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a exposição da palavra do Senhor, e nós podemos dizer: Deus falou comigo, Deus tocou ao meu coração, eu ouvi a voz de Deus, foi a voz de Deus que se sobressaiu às muitas vozes, foi a voz de Deus que sobressaiu a voz do pregador. Nós temos então Deus usando de graça e misericórdia, e Deus usa este rei, o rei Artaxerxes, e o rei percebe então no olhar daquele seu servo tristeza no seu coração. Nós temos a palavra do Senhor nos orientando, trazendo-nos à memória
no texto de Provérbios, dizendo que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E esse homem aqui está triste. E ele não consegue esconder a sua tristeza perante o rei. Aquilo mexe profundamente com o seu coração, a tal ponto dele apresentar-se perante o rei, não mais com alegria, mas com tristeza e com pesar no seu coração. E o rei pergunta: o que é que está acontecendo então? Ele tem essa permissão para abrir seu coração para o rei. Acredito que nada mais justo do que ter esse tempo de conversa, de diálogo, do que um homem que coloca a sua vida como sacrifício na vida de outra pessoa. Nós temos aqui um vislumbre, um apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz então: como é que eu posso estar alegre se o meu povo está sofrendo? Como é que eu posso estar triste se o meu povo está passando por dificuldade, se eu estou passando por dias maus? Lembram do texto dos Salmos? Os que estavam às margens do rio da Babilônia, nós sentávamos e nós chorávamos lembrando-nos de Sião. Aqueles que nos levaram cativos diziam: toquem-nos as músicas, peguem as suas harpas e cantem hinos de louvor a Deus. E eles dizem: como é que eu vou cantar de alegria a Deus se eu estou longe do meu povo, se eu estou longe da minha terra, se eu estou longe da presença do Deus Todo-Poderoso? É neste cenário. Deus está usando graça, está usando misericórdia. Então Deus, através daquele rei, também seu servo, Deus prepara uma comitiva, Deus prepara batedores, oficiais do exército, prepara uma cavalaria e lhe dá cartas com que ele tenha acesso e ele tenha liberdade para conseguir os mantimentos, conseguir então os recursos para reconstruir aquilo que está dentro do seu coração, o seu projeto, o projeto de Deus na vida daquele homem. Os textos seguintes vão falar sobre como Deus tem derramado graça na vida deste homem. A história de todo o capítulo 3 e o capítulo 4 é que Deus não levanta só um homem, Deus levanta também seu povo. Deus toca no coração do seu povo, mesmo o povo desanimado, mesmo o povo sem fé, o povo sem acreditar, o povo triste, cabisbaixo, desanimado. Ele, com o poder da palavra do Senhor e usando a palavra de Deus, traz conforto, traz ânimo para o seu povo. A semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, quando em viagem no caminho de Emaús encontra 2 dos seus discípulos, tristes, cabisbaixos, rumando para outra direção, e o Senhor Jesus Cristo pergunta: o que é que está acontecendo? Eles então contam com tristeza, e o Senhor Jesus Cristo usando a palavra do Senhor, começando por Moisés, pelos profetas, todo o Antigo Testamento, trazendo esperança e ânimo para o coração. E capítulo 3 e o 4, o povo então está com a mão na massa. Neemias, como um líder, ele também está lá na frente. O povo está junto, o povo está entendendo o chamado de Deus para as suas vidas. De um lado tem a colher de pedreiro, do outro lado tem a espada. Deus junta pessoas sem distinção, independente das suas funções, dos cargos que desempenham. Deus convoca o seu povo para este grande projeto, para o projeto de restauração, de voltar ao fogo do primeiro amor. Mesmo diante da oposição, nós não devemos desistir. Deus vai colocar disposição no nosso coração. Deus vai renovar os nossos ânimos. No capítulo 5, nós vemos como Neemias agora como um governador, como um excelente administrador, e muito parecido com o cenário atual, mesmo numa época em que os problemas financeiros, os problemas econômicos, devido à alta taxa de juros abusivos impostas pelo governo, que pensa tão somente massacrar e explorar o seu povo. Capítulo 6
ele mantém-se firme no seu propósito. Ele sabe que mesmo as adversidades vão fazer com que ele desanime dos seus intentos, do seu projeto. No capítulo 6, ele não fica distraído. Ele está atento ao que Deus o chamou. E ele diz: estou fazendo uma grande obra. Deus chamou cada um dos seus filhos e filhas para uma grande obra. Viver para a glória do nome do Senhor. Fazer com que o nome de Deus seja engrandecido. Deus nos fez para sermos seus adoradores. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, já dizia Calvino. Ou nós estamos adorando o Deus verdadeiro, ou então nós estamos adorando a um outro Deus, um outro ídolo. O povo então entende isso. Deus me chamou, estou fazendo uma grande obra e eu não posso sair. Então nós temos já no finalzinho do capítulo 6 o término e a reconstrução daqueles muros. Lembra que o ambiente é de dificuldade, é de guerra, os recursos são poucos. Eles conseguem então terminar aquela muralha de cerca de 2,5 km. Eles fazem então a conclusão deste muro. A muralha é muito importante porque a muralha é a estratégia militar do povo de defesa. Uma cidade sem muralhas é a semelhança de uma nação sem o seu exército nas fronteiras. Então, Deus está trazendo de volta o povo, está fazendo com que aconteçam mudanças significativas na vida desse povo, e Deus vai fazendo a sua obra, a semelhança de um tapeceiro, como diria o poeta, que vai fazendo o seu trabalho ao avesso e a gente não consegue entender. Ou como diria o dito popular, Deus escreve certo por linhas certas e torto é aquele que não consegue entender o plano, os projetos do Deus Todo-Poderoso. É feita então a conclusão desse trabalho. Acontece então o regresso dessas pessoas, o regresso dessas famílias. São 42.360 pessoas, muito maior do que Nazaré da Mata. E olha que Nazaré da Mata é grande, é a região metropolitana ali de Carpina. 42.300 pessoas voltam até aquela cidade. Então, Deus usa Neemias grandemente. Porém, a grande reforma, meus irmãos, a reforma mais importante, a restauração mais importante não é a restauração física dos muros e das portas derribadas e queimadas. Não é a restauração social, a ordem política restabelecida. Lembra do princípio do nosso Senhor? Busquem a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, busquem ao reino de Deus em primeiro lugar, busquem a sua justiça, e todas as coisas que Deus sabe que nós precisamos nos serão acrescentadas em decorrência de colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Foi então promovida a restauração espiritual. Foi promovida então um retorno às Escrituras, à palavra de Deus. Acontece de fato o verdadeiro avivamento. Quando o verdadeiro avivamento vem, e entende-se por avivamento, um retorno genuíno às Sagradas Escrituras, um retorno genuíno à confissão de pecados, entendendo o nosso estado e entendendo quem Deus é. A verdadeira mudança ocorre quando o povo que se chama pelo nome do Senhor começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a jejuar, começa a fazer isso de forma constante, por entender que ele tem que viver na presença do Deus Todo-Poderoso. É aquela ideia de que quem não gosta de igreja, quem não gosta de Bíblia, quem não gosta de cantar louvor a Deus, quem não gosta de cultuar a Deus, não vai gostar do céu. E o céu é o lugar que Deus nos chamou, nós iremos para o céu. A certeza de que nós devemos olhar para o autor e consumador das nossas vidas, Jesus Cristo, para nós entendermos que lá no céu de Deus é onde está o nosso verdadeiro tesouro. E o céu, o desejo do povo de Deus encontrar-se com o Senhor, é de fato o verdadeiro aferidor da sua espiritualidade. Quando se pergunta no auditório,
quem quer ir para o céu, e entende-se que para ir para o céu acontece de duas formas, ou de fato quando Deus o chama e a pessoa vai através da morte, ou então quando Deus voltará para buscar o seu povo, a igreja fica com medo da morte, por não ter entendido a grandeza que é morar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, por não perceber o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para os seus. O apóstolo Paulo sabia muito bem isso, porque ele teve uma amostra do cuidado e da grandiosidade de Deus. E ele disse: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É bom estar aqui, mas estar com Cristo Jesus é muitas, mas muitas centenas de milhares de vezes melhor. Deus tem me dado dessa graça para entender e para perseguir que de fato lá é o meu tesouro, e colocado dentro do nosso coração o desejo de dizer: Maranata, vem logo, Senhor, buscar o teu povo, para que nós possamos juntos celebrar a grandeza do nosso Rei. Vamos voltar então para o texto, capítulo 8 de Neemias. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Deus começa a trazer o cuidado, começa a trazer o livramento, começa a trazer e mostrar para esse povo que está chamando pelo Deus Todo-Poderoso, que tem que acontecer um retorno às Sagradas Escrituras. Nós temos que aprender e termos o desejo de voltarmos e buscarmos para a palavra de Deus. Todo o povo se fez um só, era um povo. Foi Deus que moveu os seus corações. Ninguém se achega para Deus, ninguém chama Deus de Senhor, sem que o Espírito Santo de Deus não faça isso. A tua palavra é o meu alimento, a tua palavra está na tua presença, é a coisa melhor do mundo. Eu prefiro estar um tempo na casa do Senhor do que qualquer lugar agradável. A tua palavra é comida e é bebida, é alimento, é refrigério para a minha vida. Deus trouxe o povo para ouvir a sua voz. Deus colocou no povo a motivação correta. O povo não estava preocupado quem era o pregador. O povo não estava preocupado a eloquência, a forma, o deslumbre, o conhecimento. O povo estava preocupado tão somente em ouvir a voz de Deus. E é o desejo do nosso coração que, ao termos esse tempo, nós possamos dizer: o Senhor falou comigo, o Senhor falou ao meu coração. Eles não estão para ouvir nenhuma outra coisa, eles não querem ouvir história, eles não querem ouvir entretenimento, eles não querem rir, ouvir graça, eles querem ouvir a voz de Deus somente. É isso que nós precisamos. Da palavra de Deus tão somente a palavra de Deus, somente as Sagradas Escrituras, num mundo onde as pessoas buscam tantas outras coisas a não ser a voz de Deus, o Deus que nos confronta. Deus então usa este homem aqui, Esdras. Este homem aqui não é o mesmo homem do livro anterior. Ele usa esse homem porque esse homem coloca dentro do seu coração a disposição de buscar, viver e ensinar a lei de Deus. Nós observamos em Esdras capítulo 7, versículo 10. Ele colocou o seu coração, ele se dispôs o seu coração a fazer, a buscar a Deus, a viver para Deus e a ensinar a lei de Deus. É o desejo para cada um de nós, que não sejamos somente ouvintes, mas que possamos ser também praticantes. A teologia só faz sentido se ela for prática. Se a teologia não é prática, ela é especulativa. O sentido de nós estudarmos, de termos embasamento, é para que nós possamos sair preparados para pregar a palavra de Deus, a começar por nossa cidade. E queira Deus que Deus os use
que Deus levante irmãos e irmãs aqui para saírem do seu lugar de conforto e pregarem a palavra de Deus. Deus te chama para ser anunciador da sua verdade. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus te colocou morando no lugar que você mora para ser bênção. Deus te colocou no lugar que você trabalha para ser bênção. Deus te colocou e Deus te capacitou para isso. Deus usou pessoas com tão poucos recursos, com tão pouca carga de conhecimento, e Deus pode fazer grandes coisas na vida deste irmão e desta irmã que se colocar diante de Deus. Nós presbiterianos, nós temos tudo muito bom, um bom sistema de governo, uma boa estrutura, tudo bom. A gente está tão preparado, a gente está tão cheio de bagagem, que essa bagagem está nos pesando, está nos impedindo de sairmos do nosso conforto e fazer a palavra de Deus. A ideia é que se antes nós fazíamos muito com pouco, agora que nós temos muito, nós podemos fazer muito mais. A nossa necessidade maior é que Deus levante aqui, nesta manhã, homens e mulheres, para que nos nossos dias façam então conhecer o nome de Deus Todo-Poderoso. Nós temos então este sacerdote trazendo a palavra de Deus. Ele então lê a palavra de Deus, é erguido um púlpito de madeira. A ideia é ficar num lugar alto, ao ponto em que as pessoas vejam a palavra de Deus. A Bíblia está em destaque aqui para o povo. Então, o povo começou desde a manhã cedo, logo cedo, até o meio-dia. E esse povo estava desejoso de ouvir a palavra de Deus. Estavam então ali, ouvindo a palavra de Deus, homens e mulheres, todos os que podiam entender. E todos os irmãos tinham os ouvidos atentos ao livro da lei e à palavra do Senhor. Esdras, o escriba, estava então neste púlpito, e ele então começa a pregar a palavra de Deus, e olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo. Deus diz para ele: você não vai estar sozinho. Não temas, eu sou contigo. A Bíblia diz que nós não devemos ter medo ao anunciar a palavra do Senhor, porque Ele vai colocar na nossa boca a palavra apropriada. Pregue a palavra de Deus sem medo, com ousadia, porque o Espírito Santo de Deus vai colocar a palavra acertada na sua boca. Deus diz para Neemias: você não está só. Ele prepara a liderança então para pregar da sua palavra. O texto vai dizer que esses irmãos estão atentos, vai dizer que eles ensinavam então o povo estava envolvido, a mensagem era clara, a mensagem então era objetiva, e nós vemos aqui no versículo 9 a alegria pelo dia do Senhor. Esse povo está voltando, está entendendo o que é o dia do Senhor. É o dia reservado para Deus. É o Deus que nos dá uma semana toda e dias todos para nós fazermos o que quisermos, para cuidarmos de tantas coisas. Mas Deus nos dá um dia para nós dedicarmos a Ele, para nós consagrarmos a Ele, para que nesse dia nós possamos cultuar o nome do Deus Todo-Poderoso e também ouvir a sua voz. Nós então estamos, meus irmãos, concluindo, e nós temos aqui no versículo 13 a chamada festa dos tabernáculos. Havia já 1000 anos em que a festa nunca mais tinha sido realizada com tanta fidelidade como foi nesse dia. Essa festa, a festa dos tabernáculos, ela nos faz lembrar a festa das colheitas, Êxodo capítulo 34, verso 22. E também a peregrinação no deserto, o texto de Levítico capítulo 23, até o verso 43. No versículo 14, acharam, pois, escrito na lei de Deus. Tudo aquilo que o povo de Deus precisa está na sua palavra. Nós acreditamos no sola escritura. Nós acreditamos que a palavra de Deus é suficiente para trazer as respostas daquilo que nós buscamos. Nós acreditamos e reafirmamos somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Não procuraram uma outra coisa a não ser a palavra de Deus. Nos nossos símbolos de fé, nós temos a observação dizendo que a forma que Deus quis que nós o servíssemos e nós o adorássemos, Ele mesmo estabeleceu nas Sagradas Escrituras, para que não aconteça
que o ser humano traga algumas inovações, ou então que algumas sugestões de Satanás ocupem a cabeça do povo. Nós estamos, então, entendendo que esse povo está voltando e engrandecendo Deus Todo-Poderoso. Quando nós vemos essa festa dos tabernáculos, que as pessoas, então, estão preparando, então, cortando as folhas das muitas árvores aqui, nós nos lembramos, então, da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Jesus Cristo, então, está entrando, o rei dos judeus está entrando, montado naquele jumentinho. E as pessoas estão dizendo: Hosana ao Todo-Poderoso, ao que vem em nome do Senhor. Só que aquele mesmo povo que está dizendo Hosana que vem em nome do Senhor, é aquele mesmo público, é aquele mesmo auditório que também está dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Nós somos esse povo. Por isso que nós constantemente precisamos da graça de Deus e da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. A festa dos tabernáculos nos aponta para aquele que tabernaculou no nosso meio, daquele que fez morada no nosso meio, e esse é Jesus Cristo. Todo esse texto aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Deus que se fez homem e habitou no meio do seu povo, e morou no meio do nosso povo, tabernaculou no nosso meio, acampou no nosso meio. Os versículos finais falam da alegria do povo de Deus em louvar e engrandecer o nome do Senhor Deus. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, concluindo, da importância que nós, como família de Deus, como famílias presbiterianas, devemos dar atenção ao nosso culto doméstico. O nosso presbitério lançou a campanha de revitalização do culto doméstico. É muito pouco nós terceirizarmos o serviço religioso, aquilo que é nossa obrigação, para os nossos professores de escola dominical. Esse nosso tempo, o tempo das nossas crianças, é muito pouco, principalmente quando vem um jovem pregador e já passa um pouco do tempo que nós deveríamos estar em sala de aula. De acordo? Nós devemos revitalizar e resgatar o culto familiar dentro dos nossos lares. Se a nossa família for uma família forte, a nossa igreja vai ser uma igreja forte. Se os nossos homens, se os pais, os sacerdotes do lar, aprenderem a, em nome de Deus, a honrarem as calças que Deus nos deu para vestir, que Deus nos deu para vestir, nós podemos fazer grandes coisas no meio do povo de Deus. Que nós possamos dizer, a começar pelos homens: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós, enquanto homens, devemos nos apropriar do sacerdócio que Deus nos confiou e não impor um pesado jugo sobre a vida das pessoas que Deus nos deu para ser a nossa companheira. Vou fazer um parênteses aqui bem rápido, a semelhança do homeschooling. Muita gente defendendo o homeschooling no meio do presbiterianismo brasileiro, mas não sabem eles da carga que é imposta sobre a vida das nossas irmãs, que é as que mais, na maioria das vezes, recebem essa carga. Fecha aqui o parênteses. Meus irmãos, que Deus nos dê da sua graça, que Deus nos dê dessa misericórdia, que Deus nos faça entender a semelhança desse povo, renovarmos os nossos votos, reaprendermos de onde nós cairmos e levantarmos. Nós temos o verdadeiro despertamento de Deus acontecendo na vida desse povo. Nós temos o verdadeiro despertamento de Deus acontecendo na vida desses irmãos. Isso acontece no capítulo 9, isso acontece depois no capítulo 10º, capítulo 9, tarefa de casa. Deus vai mover a estrutura daquele povo, e aquele povo vai ser quebrantado por Deus, vai ser esmagado por Deus. No 10º versículo, eu acredito que isso, no meu ponto de vista, é um ápice dessa conversão, dessa mudança de vida, capítulo 10, versículo 35, porque o Deus Todo-Poderoso toca num ponto dos mais sensíveis dos seus filhos, como diriam muitos pregadores, da área mais difícil de ser convertida, que é o nosso bolso, a nossa carteira. Versículo 10, capítulo 10, versículo 35. Esse povo que é quebrado por Deus reconhece
e eles começam a entender que tudo que eles têm pertence a Deus Todo-Poderoso. Lembra de uma coisa, Israel de Deus. Lembra de uma coisa, Igreja do Senhor. Todo conhecimento teológico tem que ser prático. Não adianta nós conhecermos todo o conteúdo a que nos foi disponibilizado. Ainda que nós falássemos a língua dos homens e dos anjos, ainda que nós estudemos o grego, o hebraico, as teologias em todas as suas formas sistematizadas, se a teologia não for prática, ela é apenas especulativa. Que Deus nos dê graça, que Deus nos traga da sua bondade e misericórdia. Meus irmãos, não tenham dúvidas que essa foi a palavra que Deus quis que nós ouvíssemos nessa manhã. Estes minutos que nós passamos, tão preciosos, é para nós aplicarmos isso, que possamos sair daqui com um coração diferente. Que Deus nos dê da sua misericórdia. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é que faz todas as coisas e nós confiamos no Senhor. Confiamos que não vamos conseguir fazer isso sozinhos, mas que o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a glorificarmos o Teu nome tão somente em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.